Sejam bem-vindos às quartas jornadas da língua portuguesa na Universidade de Cabo Verde Paulo Domingueira. A comunicação que vamos assistir intitula-se O Contributo das Expressões Artísticas na Construção Intercultural. É proferida por Joana Nogueira e Fernando Daniel Machado. Joana Nogueira é escritora, investigadora da Universidade Fernando Pessoa e técnica superior Instituto de Emprego e Formação Profissional do Porto, Portugal. Participa regularmente como oradora em congressos nacionais e internacionais. Tem vários estudos publicados no âmbito da educação, pedagogia e literatura em revistas científicas. Daniel Machado frequenta mestrado na Universidade de Lusíada, é formador no Instituto de Emprego e Formação Profissional do Porto e no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Braga e docente no Instituto Politécnico de Cávado e do AF. Olá a todos e a todas. Eu e o Daniel vimos por este meio apresentar uma comunicação intitulada As Expressões Artísticas como Integração das Outras Áreas do Saber. Eu represento a Universidade de Fernando Pessoa e o Daniel Machado representa a Universidade de Lusíada. Ambos trabalhamos na área das artes, ambos temos campos de visão e de investigação dentro destas áreas e juntamo-nos para estas jornadas da língua portuguesa com muito agrado e passamos então a agradecer também a nossa presença, o convite para estarmos presentes nestas jornadas com esta comunicação, que esperemos que seja apenas mais um contributo, uma partilha sobre esta temática que tanto nos diz, que tanto vos diz e que a toda a gente diz. Esta apresentação insere-se no sétimo eixo deste congresso, o diálogo intercultural e as competências intercomunicativas, e pretende-se então percebermos aqui que as constantes mudanças da sociedade e na escola necessariamente impera a mudança. Uma mudança de paradigmas, uma mudança de conceitos, de formas de transmitir quer os conhecimentos como reformular as aprendizagens. De facto, nós percebemos que os alunos que nos chegam até nós são jovens cheios de sonhos, que pela alteração desta sociedade são de todos os cantos do mundo. Trazem na mão experiências diversificadas, acrescentam uma panóplia de conceitos à própria escola. E é óbvio que nós, enquanto professores, é nosso dever proporcionar uma educação em que a metodologia envolva a arte e que permite que o aluno adquira a capacidade de respeitar o outro quanto à sua criatividade ou até mesmo às suas opções e escolhas. A competitividade, a ideia aqui é que ela seja substituída por valores, nomeadamente a interajuda e a gestão de relacionamentos. É certo de que muitos profissionais e muitos professores se prontificam apenas em cumprir o que está definido na escrita, descartando a possibilidade de irem mais além, mas acreditamos que existem muitos mais professores e técnicos que fazem a diferença, que marcam a diferença e sendo bons profissionais, inovadores e estando atualizados face às constantes mudanças que ocorrem a qualquer momento, estão também eles capazes de poderem responder rapidamente a esta própria mudança. Os alunos necessitam, de facto, de estímulos e de motivação para que possam manifestar interesse e para que isso seja possível, o professor tem que necessariamente, de uma forma lúdica, proceder à junção do ensinar e também do brincar, de modo a que seja possível retirar o maior proveito das próprias aulas. A sociedade passou a valorizar mais a educação e é dela que nós dependemos para podermos todos viver em harmonia. Esta tem vindo a acompanhar a evolução das sociedades, como nós sabemos, e pode-se dizer que uma nação é o reflexo da educação que exerce e daí existirem acentuadas diferenças entre países, como tradições e costumes, ou até mesmo na própria educação. A educação começa com a socialização, depois ao socializar estamos a educar, estamos a aprender e a ensinar e a contribuir para um desenvolvimento humano. Por outro lado, as expressões artísticas são uma área fulcral de relevância para o desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do indivíduo e as capacidades artísticas da criança começam a evidenciar-se de facto logo durante a primeira infância. Todos os indivíduos têm a mesma capacidade criadora, mas esta capacidade é potenciada ou minimizada tendo em conta as interações com o seu meio cultural.
As artes, de facto, desempenham um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, pois traduz-se como uma forma de saber que articula a imaginação, a razão e a própria emoção. Prepara também a vida da pessoa, trazendo novas perspectivas, novas formas e densidade ao próprio ambiente e à sociedade em que nós vivemos. As expressões artísticas são o veículo da expressão e da comunicação, em que cada um estabelece contacto consigo próprio e a vivência artística influencia a forma como se aprende, como se comunica e como se apreende a própria realidade. A educação artística oferece então aos alunos as capacidades e conhecimentos como a criatividade e a própria inovação, a resolução de problemas, a consciência da diversidade cultural, de reflexão e até mesmo da compreensão do próprio mundo. Hoje em dia já não se questiona sequer o valor que se deve atribuir às expressões artísticas no desenvolvimento do ser humano e do processo de construção do seu percurso de vida, define-se sim como uma educação atuante em várias dimensões, como as funções biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e culturais, valorizando-se todas de uma igual forma. É um direito humano universal, fundamental para uma educação completa que conduz também ao desenvolvimento global do indivíduo e num mundo confrontado com novos problemas à escala planetária, a criatividade e a imaginação e a capacidade de adaptação são competências que se desenvolvem através da educação artística e que são tão importantes como as competências tecnológicas e científicas necessárias para a resolução desses mesmos problemas. No entanto, esta valorização ainda se encontra negligenciada nas nossas escolas ou em algumas das nossas escolas, e é nessas algumas que nós queremos enfatizar esse problema, porque privam os nossos alunos de saberes fundamentais para o seu desenvolvimento. A escola, nós sabemos que desempenha um papel importante no sentido em que cabe à própria escola desenvolver o ensino das expressões artísticas, potenciando o domínio de diferentes formas de expressões. O domínio de diferentes formas de expressões engloba a diversificação de situações e de experiências de aprendizagem, e esta prática interdisciplinar, pois permite que o professor ponha em prática experiências de ensino-aprendizagem e que permitam ao aluno recorrer a processos cognitivos mediadores, comprometendo-se também ele com as aprendizagens dos seus alunos. Apesar destas serem consideradas áreas fundamentais, áreas curriculares que devem ser trabalhadas de uma forma integrada para uma melhor compreensão dos diferentes conteúdos, e vários estudos demonstram que algumas das expressões são mais valorizadas do que outras, que ainda não consideradas como áreas secundárias. A prática interdisciplinar das expressões artísticas permite então estabelecer um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, ultrapassando a fragmentação do saber e uma maior interação dos alunos. E é exatamente isto que nós queremos vincar, porque o que é afinal a interdisciplinaridade e porque é tão pertinente nas sociedades contemporâneas? Esta abordagem expositiva monodisciplinar pode criar a percepção de que o conhecimento e a forma como é transferido é adquirido isoladamente, o que faz com que a arte possua um lugar restrito num currículo escolar fragmentado. A educação tem que completar e contemplar a incerteza e o desconhecimento como uma importante variável de todo o processo existencial humano e do comportamento da natureza, e a interdisciplinaridade fomenta novas formas de pensar e ajuda a conectar o conhecimento fragmentado de forma coerente e promove nos alunos o pensamento crítico, a criatividade, o trabalho em equipa e as competências de comunicação. Estas competências são essenciais nas sociedades contemporâneas atuais, uma vez que cada vez mais se torna importante conceber que o indivíduo é um todo, de forma holística, e por isso associar a aprendizagem entre várias áreas de conhecimento é também promover a interdisciplinaridade e promover a criatividade. A criatividade deve ser encarada sempre como uma ferramenta para criar soluções variadas para um problema, com uma capacidade de invenção e de criação de conceitos novos e originais, tornando cada indivíduo único e diferente. A expressão artística deve ser um espaço onde a identidade pode ser construída e a realidade seja ressignificada, pois a arte é um gesto que transforma o self e o mundo. Segundo vários autores, considera-se a existência de 4 categorias de intervenção para a promoção do desenvolvimento: a informação, a programação, a instrução e a exploração reconstrutiva. Nas 3 primeiras categorias, as mudanças são apenas de primeira ordem, uma vez que não implicam uma mudança nas estruturas do sujeito. Estas têm efeitos imediatos, mas de menor durabilidade no tempo. Nestas categorias promove-se quer o treino das habilidades específicas ou os skills,
como é o caso da instrução, quer a imitação, a memorização, a passividade do aprendente, sendo o professor, sobretudo, um transmissor de conhecimento, como é o caso da informação e programação. Na categoria designada da exploração reconstrutiva, é importante notar que não é prescrita, como acontece com as três anteriores, e abstém-se de propor uma solução ou uma concepção sobre o que está correto em termos de comportamento. Reconhece que o desenvolvimento não é um elemento estático, mas vai sofrendo transformações. As metodologias desta categoria consideram a qualidade da relação entre educador e educando como um elemento determinante do processo de mudança e desenvolvimento, e também acabam por promover experiências de qualidade capazes de permitir ao indivíduo transformar a sua relação com o mundo. Nesta categoria, as mudanças são, portanto, de segunda ordem, uma vez que induzem a alteração das estruturas do sujeito, que apesar de não apresentarem efeitos imediatos visíveis, permitem uma mais fácil aprendizagem e uma maior durabilidade no tempo. O modelo de ensino instituído nos países ocidentais tem a informação e a programação como categorias de intervenção para a promoção do desenvolvimento, ou seja, o conhecimento é sobretudo transmitido pelo educador, que como é pouco questionado, não é devidamente integrado. Este modelo de ensino separa artificialmente os conhecimentos através das disciplinas, o que vai contra a própria essência da natureza, em que todos os conhecimentos são interligados. Atualmente, o governo português evidencia grande preocupação com estas questões, nomeadamente o facto de se ter de privilegiar no ensino novas abordagens pedagógicas em detrimento da memorização. E aqui temos outra vez a arte, em que ela surge como um elemento unificador, promove a interdisciplinaridade, permitindo um diálogo intra e interdisciplinar e a visão holística do conhecimento. Através da educação pela arte é possível levar a vivenciar situações da vida real e conceitos por vezes complexos e integrá-los todo o que é o indivíduo, permitindo que ele seja capaz de ressignificar a realidade. A educação pela arte permite, pois, o desenvolvimento global e harmonioso do indivíduo, contudo requer sempre uma abordagem de diferentes saberes e de estratégias educativas. A arte parece ter um papel e um poder incontornáveis ao estimular a atividade humana de construção de mundos e de produção de significados, ao implicar a mobilização das faculdades cognitivas e emocionais na construção da experiência estética e do processo criativo. As dimensões objetivas e subjetivas da realidade devem ser reafirmadas e ressignificadas no processo educativo através das experiências artísticas. Na vivência da realidade, através da representação artística, qualquer que seja a sua especificidade, é possível a construção de instrumentos a partir dos quais o indivíduo se relaciona com o mundo, através da personalidade, da identidade, estruturas cognitivas, etc. A arte impela a construção de novos significados, cultivando novos comportamentos e novas atitudes, e também desenvolve a emoção estética, que nos possibilita reconhecer a beleza, a bondade e a harmonia. É preciso, pois, que os educadores tenham que sair da sua zona de conforto, de forma a conseguirem dialogar com os outros campos de conhecimento. E essa evolução, na totalidade, ainda não aconteceu. O foco é criar meios de transmissão de conhecimento ao serviço da curiosidade dos alunos e, de facto, mais uma vez, a arte permite a experimentação da realidade através dos sentidos, das emoções, dos sentimentos, dos afetos, e geram novas ideias e procedimentos criativos por unir o bem-estar individual com sustentabilidade global. A arte permite também incorporar a compreensão de comportamentos, promovendo a transformação de práticas, e permite agregar uma complexa noção de estruturação de espaço, bem como agiliza uma redefinição de significados e afetos. Na sociedade contemporânea, em permanente mudança, é a educação que cabe este papel, então, de desenvolver padrões de crescimento pessoal, permitindo a cada indivíduo manter a sua identidade, consentindo ao mesmo tempo a sua transformação à medida que a sociedade muda. Já sabemos então que a educação é de facto uma experiência social com a qual o ser humano aprende a descobrir-se a si mesmo, tal como eu tinha dito atrás, e que adquire bases no campo do conhecimento e do saber fazer. É a partir de experiências positivas e marcantes que os nossos alunos evoluem e ficam com sede de aprender mais e ir mais além. Daí que seja dentro da sala de aula que as práticas são habitualmente demarcadas do corolário das atividades como opções didáticas em praticamente todas as disciplinas. Uma escola
escola cuja proposta de desenvolvimento global do indivíduo encontra uma interação com o meio envolvente e na educação equilibrada do corpo e da mente, aí está o seu propósito, ou seja, que permita ao indivíduo o total conhecimento de si, do outro e do que o cerque, e que não apenas haja um conhecimento fragmentado e hipotético radicado no ensino de índole intelectual. As ações a programar devem inscrever um grau de participação abrangente, com regras delimitadas e sem ambiguidades. A aposta passa então pela introdução de projetos apelativos aos nossos alunos que vão ao encontro e ao encontro das suas realidades. Daí a importância de conhecer a realidade onde se atua para que tais projetos sejam de natureza produtivos e que sejam motivadores para todos os agentes educativos implicados. Tenho feito algumas intervenções convosco em que vos vou apresentando alguns projetos que vamos desenvolvendo e é sempre dentro desta ideia de fazermos projetos interdisciplinares que sejam motivadores para os nossos alunos. E é isto que nós vimos, no fundo, alertar mais uma vez, tanto eu como o Daniel, vimos alertar mais uma vez para a importância desta prática interdisciplinar, de alertarmos consciências para a importância que ela nos traz, porque além do saber ser, saber fazer, saber estar, saber comunicar, saber estar com os outros, saber trabalhar em grupo, e toda esta área permite, de facto, com que tudo isto seja executado. Desejamos um resto de semana feliz para todos os que estão a participar, um cumprimento especial aos nossos amigos que estão em Cabo Verde, que estão a assistir a este fórum, esta semana, e que de facto no final da semana nós possamos fazer aqui um balanço muito positivo destas jornadas e que todos nós possamos ter aqui mais partilhas de boas práticas para implementar cá, lá, por todo lado, e para que de facto sejamos capazes de ter uma sociedade capaz de ter alunos que respondam da forma mais assertiva possível, que sejam inovadores, que sejam criativos, mas acima de tudo que sejam felizes. Um beijo a todos e até breve.